Boa noite, irmãos. Faremos leitura da Palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 10. Leremos do versículo 19 ao 31. Hebreus capítulo 10, 19 a 31. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Amém. Na exposição do tema da esperança, nós chegamos aqui, então, à confissão da esperança. A esperança que Deus soberanamente nos deu em Jesus Cristo, pela eleição da graça, é uma esperança que deve ser confessada. Jesus Cristo nos ordenou que nós fôssemos por todo o mundo pregando o Evangelho a toda criatura, ensinando a todos a guardar a sua palavra, os seus ensinos, fazendo então discípulo de todas as nações. Na verdade, a esperança que nós temos, ela é incontível. Ela não pode ser contida, porque ela traz uma alegria tão grande que não pode ser guardada, escondida. Aquele que realmente tem a esperança da graça e da glória de Deus em si,
ele não se pertence mais. Ele vive essa esperança e ela é a sua motivação. Eu li que nas minas de diamante, aqueles que guardam a mina e vigiam os trabalhadores, eles sabem se alguém está saindo com alguma pedra escondida. Se alguém encontrou algum diamante e está tentando levá-lo escondido. É que a pessoa não consegue esconder a alegria. Os olhos denunciam aquele que achou um diamante. Basta observar. Assim é aquele que tem a esperança da glória de Deus, que tem a esperança da vida eterna em si. E quando nós falamos em esperança, nós não estamos nos referindo a alguma coisa que a pessoa espera conseguir ou não. Porque essa esperança, ela é convicção. Ela é chamada de esperança porque a realidade da glória de Deus ainda não está plenamente cumprida em nós. Nós já possuímos a vida eterna, sabemos que Deus está em nós e que Ele vai conduzir a bom termo a nossa perseverança. Temos a garantia da vida eterna, o Espírito Santo está em nós, mas nós ainda não desfrutamos de toda a plenitude dessa esperança. Há ainda um futuro de vida que nós devemos passar nesta terra, mas a verdade é que nós já entramos na glória de Deus, já estamos assentados nos lugares celestiais e, portanto, o reino de Deus, a glória de Deus, a pessoa de Deus já habita em nós. E isto faz com que a presença de Deus, ela extrapole a nossa pessoa, nosso corpo, a nossa realidade, a nossa consciência, e é visível aos outros. A Bíblia diz que a face de Deus que nós contemplamos todos os dias quando falamos com Ele, quando lemos a Sua palavra, ela é radiante, ela brilha em nós, na nossa face. E produz em nós uma presença de Deus que é notável, que é visível. As pessoas veem isso, as pessoas são afetadas, atingidas por isso, e são influenciadas por essa realidade que está em nós. Isso é inevitável. E nós confessamos então essa esperança, mesmo sem falar. Mesmo sem falar nada. Eu li a respeito de uma professora que recebeu o convite para trabalhar na China. Ela era fluente no idioma, era muito capacitada e foi convidada. Mas como ela era cristã, ela teve que passar por uma entrevista de admissão, na qual as autoridades chinesas lhe disseram que
ela não poderia falar em nenhum momento a respeito da sua fé. Ela não poderia ler a Bíblia para os seus alunos, não poderia orar com os seus alunos, não poderia falar da sua fé para os seus alunos. Era estritamente exercer a sua profissão. E ela concordou com isso. Só que, depois de algum tempo, dezenas de alunos daquela escola já estavam convertidos a Cristo Jesus, já eram cristãos. Porque a presença de Deus na vida dela era tão atraente, tão fascinante, que as pessoas queriam saber o que é que acontecia com ela. Por que ela era assim? E ela dizia, é claro que não dentro da sala de aula, mas as pessoas a procuravam, os alunos, os pais dos alunos, os amigos dos alunos a procuravam, porque os alunos falavam dela por todo lado. Aquela professora era mágica. Ela tinha uma atração que eles chamavam de magia. Só que era a presença de Deus nela. Então, se nós realmente nos dispusermos a viver o Evangelho da graça de Deus, com o temor que devemos a Deus, buscando diariamente a Deus, em oração, estudando a palavra de Deus, adorando a Deus no seu santuário e na companhia dos irmãos, o Espírito Santo estará aumentando a sua presença progressivamente em nós, de tal maneira que a glória de Deus irá brilhar através de nós, irá transcender a nossa realidade pessoal e afetar e atingir as outras pessoas. É inevitável. É inevitável. Se nós pudéssemos pensar conscienciosamente na realidade dessa esperança que nós temos, nós faríamos de tudo, nós sacrificaríamos tudo para que Deus se manifestasse cada vez mais intensamente através de nós. Se nós realmente obedecermos à palavra de Deus, isso vai acontecer. É inevitável. O poder da palavra de Deus movimentando a nossa vida no dia a dia exerce uma tremenda atração, um tremendo fascínio nas pessoas, porque a realidade daqueles que não têm a Deus é uma realidade tremendamente angustiante. As pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o perdão de Deus, elas sofrem um peso insuportável de culpa. Elas não têm alegria, elas não são felizes. Elas não têm futuro. Elas estão, de acordo com a Bíblia, as pessoas que não têm a presença de Deus nelas, que não conhecem a Cristo,
elas estão sem Deus e sem esperança no mundo. Estão em trevas. E quando elas veem uma luz, a luz que é irradiada daquele que tem a presença de Deus nele, elas correm para essa luz, porque elas estão perdidas. Elas estão com sede da palavra e da presença de Deus desde o Éden. Além da culpa, as pessoas sem Deus, elas sofrem de solidão, uma solidão insuportável. Não adianta elas estarem rodeadas de milhares, de milhões de pessoas, porque a solidão que elas sofrem é uma solidão existencial. Que ninguém, nem nada, nenhuma diversão pode substituir, pode preencher. Além disso, elas sofrem de medo, de pavor do futuro. Porque elas não têm futuro. E é por isso que nós temos que professar essa esperança e confessar essa esperança. Se não pela palavra, mas deixando que a presença de Deus em nós brilhe, atravesse as nossas fronteiras pessoais e atinja os outros. E para isso é necessário que nós estejamos em plena comunhão com Deus pela obediência à palavra de Deus. Jesus Cristo disse que se nós guardarmos a sua palavra, ou seja, obedecer a sua palavra, ele se manifestará a nós e virá para nós e fará em nós morada. E não somente ele, mas também o Pai e o Espírito Santo, porque ele diz: faremos nele morada. A nossa realidade como filhos de Deus é uma realidade que nos transcende e que se espalha. A Bíblia diz que é como um perfume que agrada e que atrai e que é sentido. E quanto mais esse perfume for exalado, mais pessoas o sentirão e serão atraídas, serão influenciadas por ele. E isso está claramente possibilitado aqui, no que nós acabamos de ler. Então, eu vou repetir os primeiros versículos que foram lidos, a partir do versículo 19, diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé,
tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O que é que a palavra de Deus está nos dizendo? Que Jesus Cristo, Filho de Deus, pelo seu sacrifício, Ele nos abriu acesso à presença de Deus. Acesso amplo e irrestrito. No Antigo Testamento, o Santo dos Santos só era aberto para o sumo sacerdote numa única vez por ano. É onde estava a Arca da Aliança. Quando Jesus Cristo morreu, o véu que guardava o Santo dos Santos foi rasgado de alto a baixo. Jesus abriu o caminho para a presença de Deus. E pela sua carne e o seu corpo que Ele entregou por nós, nós temos livre acesso à presença de Deus, ao trono de Deus, ao Santo dos Santos, para levarmos diante de Deus a nós mesmos e às pessoas por quem nós intercedemos. E a palavra de Deus nos desafia, nos convida a entrarmos sem medo. Aqui fala em intrepidez. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. A palavra intrepidez quer dizer sem trepidar, sem medo, sem tremer. Nós somos convidados a entrar na presença de Deus, e nós fazemos isto quando sinceramente nós oramos a Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, nas nossas orações, porque nós não sabemos orar como convém. Então ninguém pode se desculpar, pode se justificar pela falta de oração, dizendo que não é capaz, que não tem dignidade, que tem medo, porque o caminho está aberto e nós estamos sendo desafiados a entrar na presença de Deus. A presença de Deus nos foi amplamente aberta, amplamente franqueada. E a Bíblia nos diz que Deus nos escolheu para sermos sacerdócio real. A doutrina do sacerdócio universal dos crentes é uma doutrina da palavra de Deus. E ela nos ensina que cada crente em Cristo Jesus é um sacerdote e um sacerdote real. Ou seja, está habilitado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, para entrar na presença de Deus e interceder por si mesmo e por outros. Quando nós oramos sinceramente, nós estamos na presença de Deus, diante do trono de Deus. E é responsabilidade nossa aceitar esse desafio, esse convite, fazer uso dele,
por nós e pelos outros. Os pais fazer uso desse desafio, desse convite em favor dos seus filhos. Os crentes em favor dos descrentes. Será que nós temos realmente exercido o sacerdócio que Deus colocou sobre cada um de nós? O caminho que nos foi aberto para o trono de Deus custou o sacrifício de Jesus Cristo, o derramamento do seu sangue. Nós estamos valorizando esse sacrifício? Então aqui nós podemos perceber que nós temos um compromisso de confissão da esperança para com Deus. Ele nos concedeu, conforme diz o apóstolo Pedro, todas as bênçãos que conduzem à piedade, ou seja, à comunhão com Deus. Seria muita negligência da nossa parte não fazer uso dessas bênçãos, desses meios de graça. E não apenas negligência, mas também omissão, desprezo para com o dom de Deus. A Bíblia nos ensina que nós temos o poder de Deus, porque Deus habita em nós. Jesus Cristo, quando enviou os seus discípulos na missão deles, ele disse que eles teriam o poder de derrotar qualquer obstáculo, qualquer coisa. E disse que nada lhes poderia causar dano. E quando ele proclamou a sua comissão para a pregação do Evangelho, antes da sua ascensão, ele nos deu autoridade. E ele já tinha falado sobre essa autoridade antes. Ele não precisou especificar na grande comissão, lá em Mateus 28, 18 a 20, ele não precisou especificar o alcance dessa autoridade. Ele já tinha falado sobre isso. Ele tinha dito: eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Quando ele falou em serpentes e escorpiões, ele estava falando sobre inimigos, inclusive infernais. Quando esses discípulos que ele enviou, 70 discípulos, voltaram contando as maravilhas que eles haviam realizado em nome de Jesus Cristo, Jesus Cristo disse para eles: eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Porque a vinda de Cristo trazendo o reino de Deus era o início da prisão de Satanás, para que não mais pudesse enganar as nações, e assim o Evangelho pudesse ser pregado e aceito no mundo inteiro.
Nós, hoje, neste mundo de guerras e rumores de guerras, neste mundo de violência e de corrupção, somos aqueles em que Deus habita e somos os arautos, os mensageiros, os dispenseiros do Evangelho de Deus para o mundo. E temos a responsabilidade de confessar essa esperança para que sejam alcançados por ela todos quantos estão destinados para a salvação em todos os lugares, inclusive na nossa vizinhança, no nosso local de estudo, de trabalho. E Deus nos deu a sua autoridade. Nós não precisamos ter medo de viver o Evangelho da graça de Deus. Nós não precisamos ter medo do que esse Evangelho, do que essa autoridade, do que o poder de Deus vai realizar através de nós, porque o poder de Deus está conosco. Quando Jesus Cristo falou com os seus discípulos a respeito do que iria acontecer durante a missão deles, ele disse que eles não precisavam ter medo, porque até mesmo o que eles deveriam falar seria dado no momento em que eles abrissem a boca. A passagem diz que nós já estamos purificados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, tanto na nossa consciência quanto no nosso corpo. Porque todo o nosso ser, incluindo o nosso corpo, já estão tomados pelo poder de Deus, pela santidade de Deus. Nós já fomos purificados de obras mortas. Nós já fomos libertados das paixões que dominam as pessoas sem Deus. Foi o que nós lemos no início do culto. E nós já temos toda a graça de Deus e as capacidades que nós precisamos para exercermos o ministério de Deus no mundo. Agora é só obedecer. É só nos apresentarmos diante de Deus para viver a vida de Deus. Nós não precisamos aguardar um chamado de Deus para sermos missionários. A evangelização não é só para os missionários no sentido vocacional. A vocação, o chamado de Deus, a missão é para cada um de nós, é para cada crente. Cada crente é um missionário, um evangelista, um mensageiro, um dispenseiro, um arauto. Se você não pode falar, você pode viver a esperança da glória de Deus. Então, o nosso primeiro compromisso é com Deus,
o segundo compromisso é para conosco mesmo. Olha os versículos 22 e 23. Começando no versículo 21, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aqui há um convite para uma responsabilidade pessoal. Nós temos uma responsabilidade pessoal, uma responsabilidade para conosco mesmo diante desse desafio. A primeira responsabilidade é para com Deus e a segunda responsabilidade ela é pessoal, é para conosco mesmo, porque nós fomos transformados, nós fomos regenerados. Nós temos esse compromisso diante desse desafio, de nos aproximarmos. Uma porta nos foi aberta, um caminho nos foi dado. O trono de Deus nos foi franqueado. O que é que nós estamos esperando? Como é que é a sua vontade de comunhão com Deus? Vamos pensar bem. Qual seria a maior honra da sua vida? As pessoas, elas se sentem honradas em chegar perto de algum ídolo, de alguma pessoa muito famosa, muito popular. E alguns fazem qualquer sacrifício para isso. Tirar uma selfie com esse ou aquele artista ou esportista é uma honra, é uma glória. Algumas pessoas se sacrificam, até mesmo moralmente, para poder privar algum instante ao lado de alguém famoso. A Bíblia está dizendo que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus Todo-Poderoso, que está acima, infinitamente acima de qualquer celebridade, esse Deus está convidando você a estar com Ele, a comparecer na presença dEle. Ele abriu esse caminho, sacrificando o seu Filho unigênito para isso. Deus quis tanto ter comunhão com você, que Ele fez o mais radical sacrifício para isso. Você já pensou nisso? Já pensou nisso? Quantas vezes você ora por dia?
Quantas vezes você aceita esse convite, esse desafio? Quantas vezes você comparece perante Deus no dia? Quantas vezes você usa esse privilégio que te foi dado? Ou você não tinha consciência disso ainda? Se não tinha antes, agora não pode negar o conhecimento. Porque aqui está dizendo que Deus fez isso para ter comunhão com você. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. É para chegar perto. É para entrar em comunhão. Você não tem que marcar audiência. Não depende de nada. Deus está convidando. Ele preparou tudo. Ele fez o sacrifício necessário. E Ele convida, Ele quer. Quantas vezes por dia nós usufruímos desse privilégio? Você sente vontade de falar com Deus? Ou não? Ou é só na hora do aperto, da aflição? Nós precisamos meditar a respeito do que é a nossa vida de comunhão com Deus. A Bíblia nos ensina que quanto mais nós falamos com Deus, quanto mais nós olhamos na face de Deus, mais nos tornamos parecidos com Ele. Sabia disso? A Bíblia diz isso. Quanto mais nós falamos com Deus, mais nós o conhecemos, porque Ele quer se revelar a nós. E quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós queremos falar com Ele. É um círculo virtuoso, irresistível, fascinante. Quanto mais nós falamos com Deus, mais nós queremos falar com Deus. É uma questão de causa e efeito que não pode ser quebrada. Deus diz em vários lugares na sua palavra: cheguem-se para mim e eu me chegarei para vós. Porque é automático. O próprio Espírito de Deus faz isto. Porque não dá para chegar perto de Deus e sair do mesmo jeito, indiferente. Você vai sair melhor. E quanto mais você melhora, mais você quer melhorar.
E em último lugar, há essa confissão da esperança, ela é um compromisso para com o nosso próximo. É para com Deus, para conosco mesmo e para com o nosso próximo. Os versículos 24 e 25 dizem assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Versículo 24: consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Deus nos deu responsabilidade de uns para com os outros. Quando Jesus Cristo resumiu a Bíblia para os seus ouvintes, ele disse que o principal mandamento era: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Pesa sobre nós, diante de Deus, um compromisso para com o nosso próximo, principalmente para com aquele que é irmão na fé. Quando nós buscamos a Deus, essa responsabilidade, essa consciência de responsabilidade para com o próximo, ela se torna tão grande, tão forte, que nos esmaga se nós não atendermos a esse compromisso. O apóstolo Paulo diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Ele sentia o peso desse compromisso. E é o que acontece com aqueles que se aproximam de Deus e que vivem na presença dEle. Há um compromisso para com os outros, que precisa ser cumprido, que precisa ser realizado. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Nós queremos ver todos bem, nós queremos ver todos em comunhão com Deus, nós queremos ver todos sendo abençoados, nós queremos ver todos desfrutando das consolações de Deus, da paz de Deus. Uma das minhas orações, uma das minhas súplicas diárias a Deus é: Senhor, converte inteiramente a Ti o coração de fulano, o coração de cicrano, o coração de beltrano. Por quê? Porque o meu coração, ele transborda de desejo de ver as pessoas de bem com Deus. Eu quero que elas sintam, que elas recebam, que elas usufruam aquilo que Deus me tem concedido. Eu quero ver no coração, na vida das pessoas, a realidade de Deus que Ele me tem dado. Como é que você vê o seu próximo, principalmente o seu irmão na fé? Você se preocupa com ele?
quem você tem orado? Você tem realmente amado, interessado? As pessoas fazem parte da sua agenda de oração? Evangélicos. E entre os evangélicos, aumentam as vozes daqueles que são responsáveis pela pregação da palavra de Deus, para dizer que o fim está próximo, que o dia do Senhor está chegando. Nós não sabemos quanto tempo nós temos. Eu me lembro daquela sentinela na Bíblia, dizendo, ou da pergunta que fizeram para a sentinela, dizendo: sentinela, sentinela, a que hora estamos da noite? A que hora nós estamos da noite? Quanto tempo temos? Então, aqui está dizendo que nós que estamos vendo que o dia se aproxima, nós devemos ser perseverantes e devemos nos preocuparmos uns com os outros. Devemos nos estimularmos uns aos outros, exortarmos uns aos outros, admoestarmos uns aos outros, cuidarmos uns dos outros, preocuparmos-nos uns com os outros e orarmos uns pelos outros. Isso faz parte da esperança. E é a esperança que nos estimula para isso. E hoje nós vimos que essa esperança, ela precisa ser confessada. Nós precisamos viver de acordo com essa esperança para que ela seja vista em nós e possa também pertencer à vida de outras pessoas. Que o Senhor nos conceda usar as nossas vidas para a causa de Deus em todos esses sentidos que nós falamos. Que essa esperança realmente esteja comprometida com Deus, comprometida com a nossa própria santidade diante de Deus e do mundo, e comprometida com o próximo, principalmente com os domésticos na fé. Que nossas vidas sejam realmente vidas que servem a Deus, que busquem a Deus, que vivam com Deus na presença dEle, porque o caminho está aberto, a porta está aberta. Vamos desprezar? Que Deus nos abençoe, a fim de que a palavra dele produza em nós todas as bênçãos de que nós temos necessidade. Amém. Vamos cantar?